Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chega para você, agarra ela, porque se chegou para ti, é porque você dá conta. E o episódio de hoje é sobre como ser destaque no seu nicho. Um grande marco aqui para a nossa convidada, a Bruna Hanoshi, que é CEO da Cake Hanoshi. Bolos que contam histórias. E muitas histórias para ser compartilhada aqui, porque ela vai trazer para a gente a sua trajetória de sucesso. Ela que saiu recentemente na capa da revista da Forbes Under 30, na categoria Gastronomia, entre as 30 empreendedoras de destaque. Gente, olha como o nosso podcast está importante aqui. Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Aline. Para mim é um prazer estar aqui. Dentro da agenda movimentada dela, gente, porque eu tenho certeza, viu, Bruna, que tá movimentada ali, tá todo mundo querendo saber como que a tua história, né, chegou até aqui, fez você estar até aqui, quais são as características, as habilidades, as suas atuações que fizeram trazer essa história de destaque. E para a gente compartilhar essa história, eu quero agradecer a nossa patrocinadora, JCF Motos, a concessionária da Caoa Chery em Caruaru, que tem condições exclusivas. Ela fala sobre a modalidade 100% da Caoa Chery, que traz 1 ano de seguro totalmente grátis. É a primeira montadora a eletrificar todo o seu portfólio e carro modelo 100% elétrico, onde você encontra na JCF Motos, a concessionária Caoa Chery. E toda mulher empreendedora precisa de um bom carro para se deslocar, né, Bruna? É verdade, lá na Cake Hanoshi é essencial. Ah, muito bem. Bruna, compartilha com a gente um pouquinho da tua história. Você tem 29 anos, pernambucana, aqui onde a gente está gravando em Recife, né? E trouxe esse grande marco recentemente na tua história. Como que tudo começou? A história é bem engraçada, porque começou bem despretensiosamente. Eu brinco porque eu fiz direito para fazer bolo direito. Eu terminei na confeitaria e começou fazendo cupcake para uma pessoa de presente. Eu gosto de presentes criativos, sempre gostei dessa parte mais criativa, artesanal. E resolvi fazer, mas eu fiz bastante. E daí ele saiu distribuindo para as pessoas e as pessoas começaram a ligar. Você faz por encomenda? Aí eu fazia. Não, imagina. Eu na época, estudava, trabalhava na Defensoria Pública como voluntária. Então, assim, eu estava muito focada em concurso público. Uhum. E falei assim, claro que não. Mas começou, né? Uma amiga que pedia um bolo sem cobrar nada. Eu fazia uma aqui, acolá. E sempre as pessoas ligando, perguntando se eu fazia por encomenda. Até que eu me rendi. Uma amiga minha, uma melhor amiga, Felicidade, ela criou a marca. Hanoshi é meu sobrenome, ele é descendente de árabe, então é bem marcante, né? Bacana. Diferente. Sim. Ela criou a marca, criou um Facebook na época, uma página, e falou assim, administra para melhorar a tua mesada, que tá muito ruim. Aí tu vai melhorar aí, vai conseguir sair mais com a gente. E começou daí. Despretensiosamente, estudando na faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, fazendo bolo nas horas vagas. Começou com coisas mais básicas. Cupcakes, naked cakes, era a época de naked cake. Uhum. E foi evoluindo com a paixão que a confeitaria foi se tornando na minha vida. Né? Sempre fui muito curiosa e sempre fui muito corajosa. Uma das maiores características minhas é que eu não tenho medo de arriscar. Então, sempre que alguém me perguntava, Bruna, você faz bolo de pasta americana? Eu faço. Mas eu não sabia nem o que era pasta americana. Aí, gente, segundos depois, Google, como fazer uma pasta americana? Exatamente. Tutorial no YouTube. Pronto, como cobrir um bolo de pasta americana. Literalmente, a internet foi minha maior professora no começo e dava certo. Aí eu postava, começava mais pessoas. Como é que você faz um bolo de 2 andares? Eu, claro. Meu Deus, como é que eu vou estruturar? Como fazer um bolo de 2 andares? Como estruturar? E daí foi se tornando muito sério. Eu comecei a fazer eventos maiores e eu falei, gente, eu preciso me especializar. Porque tá se tornando uma coisa, né, de responsabilidade. O negócio tá ficando sério. Tá ficando sério. Eu tava achando que tava ficando muito rica já na época. Não ganhava praticamente nada de mesada do meu pai. Então eu tava tipo assim, meu Deus, é muito dinheiro, eu nunca vi. Mas assim... Se você compara a evolução, quando você começa a entender realmente custo, insumo, arte, você começa a entender aonde você pode se posicionar. E foi isso que eu fui estudando. Eu fui entendendo técnicas para agilizar o processo, porque eu era sozinha,
né? Eu não tinha ninguém, então eu fazia todos os processos e eu fui entendendo que eu precisava trazer pessoas, eu precisava posicionar a marca. E daí eu comecei o networking, eu comecei a conhecer cerimoniais, decoradores, doceiras, eu fui entrando para entender. Quando você traz esse barco, Bruna, eu queria só te interromper rapidinho, Claro. porque você trouxe em poucas palavras assim muito do que a jornada empreendedora traz, reflete pra gente. Você falou primeiro sobre um foco que você tinha, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, sobre transição de carreiras, porque a Bruna, assim como eu, ela não atua na área que ela se formou. Então, ó, um primeiro insight aqui desse podcast hoje. Nem sempre você vai ter uma carreira linear, né, Bruna? Nem sempre. E aí ela falou sobre isso é um ponto, então ela tinha um foco que era concurso público. E aí, de repente, chega uma pessoa, vem uma iniciativa dela de dar, né, aquilo que ela gosta, aquilo que ela sabe fazer. E aí as pessoas começaram a buscar. Então, gerou uma demanda. Dessa demanda, ela trouxe bem uma palavra importante. Ela não cobrava. Bruna, quando você fala sobre esse não cobrar para empreendedores que estão nos ouvindo, isso acontece muito. Não sei se na tua rede de relacionamentos você percebe isso, mas as pessoas, elas observam muitas vezes o seu produto ou o seu serviço, algo tão fácil de ser feito, que elas não querem cobrar. Porque elas muitas vezes não entendem esse potencial de se tornar um negócio, de ser algo forte e que gera uma solução, né, para aquele cliente. Essa questão do cobrar, para ti, tu tem uma lembrança assim, forte do porquê que você não cobrava? É porque você não conseguia ver, enxergar aquilo, uma oportunidade? Minha cabeça era muito quadrada quanto a isso. Eu sempre tive certeza que eu ia ser procuradora. Eu não queria desviar. Eu tinha minha família, né, meu pai e minha mãe, eram pessoas muito assim, tradicionais em relação à carreira. Então, assim, meu incentivo era continua na estabilidade do concurso público. Então, eu tinha esse apoio em casa. Meu irmão já é um cara extremamente fora da curva, que é muito empreendedor. Então, ele já era tipo, Bru, tá tendo uma coisa aqui, presta atenção. Então, eu ficava nessa, né? A influência, né? Influência dos dois lados, porque eu tenho muita influência. Assim, os dois me influenciam muito. Tanto meus pais quanto meu irmão. Hoje, meus pais acompanham. Hoje, meus pais, eles são grandes incentivadores. Mas no começo, não foram. E eu comecei a perceber que era, tipo, um hobby. Eu falava assim, se eu vou ser procuradora, isso aqui é um hobbyzinho. Isso aqui é, tipo, é gostoso de fazer. Eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. É criativo, eu relaxo. E daí, eu encarava como hobby. Eu não encarava como trabalho. Né? A questão de cobrar, eu percebo hoje, depois de muito tempo, que até hoje é importante, vez ou outra, você não cobrar um serviço, mas existe um valor de troca. Né? Existe aquela questão de uma permuta, de você vai ter um retorno maior de divulgação. Esses, para mim, são os trabalhos que valem a pena não cobrar. Se não for nesse sentido, você tem que cobrar, você tem que aprender a se posicionar e não pode ter medo de falar de preço, que é uma coisa que as pessoas têm, né? Medo de valorizar o seu produto. Perfeito. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Porque gera insegurança. Quando a gente assume uma postura de dona, né, de empreendedora, a gente começa assim, você entende já que essa permuta, ela gera um retorno lá na frente. Mas no início a gente não tem essa percepção, né? Deixa eu fazer isso, eu não vou cobrar por essa questão. E aí veio um outro ponto que é um marco, assim, que eu queria que tu, se possível, falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa questão de receber a oportunidade e a gente não estar pronta para essa oportunidade e buscar. Porque é essa necessidade que vai te moldar, né? E que te moldou quem você se tornou hoje. Como que você fazia? Você citou aí rapidamente, né? Recebi, como fazer pasta americana? Não, eu faço. E aí eu vou lá buscar, encontrar formas de entregar aquilo ali. Como que era isso no dia a dia? Certo. Uma coisa que eu aprendi foi que todo mundo é capaz de qualquer coisa. Assim, basta a gente querer. E eu fui aprendendo isso ao longo da vida em relação ao estudo, por exemplo, do direito. Eu botei como meta que ia passar numa federal, então eu não passei 2 anos e eu insistia, eu vou estudar numa federal. Então, eu estudei e passei numa federal. Então, assim, tudo é questão de meta, objetivo e você saber que você pode, só que você precisa se esforçar para tal. Então, assim, no bolo foi a mesma coisa. Eu não sabia, eu não tinha técnica, mas eu sabia que eu seria capaz, porque eu queria ser. Então, eu precisava acreditar em mim. Porque antes de qualquer coisa, você precisa acreditar em você mesma. É verdade. Se você não acredita em você mesma, não vai dar certo. Então, assim, começou exatamente dessa forma.
Eu fazia bolos despretensiosamente, até mesmo esses mais confeitados e tal, que eu fui fazendo ao longo do tempo. Eles não eram para eventos gigantescos, eram para coisas menores. E daí, como eu sempre fui atrás de coisa diferente, coisa nova, o que aconteceu? Eu busquei me especializar em flores de açúcar, que eram réplicas das botanicamente corretas. Só que eu não tinha técnica, então eu pegava uma flor natural, eu despetalava. Eu também não tinha dinheiro para fazer um curso, porque eram caros os cursos. Então eu pegava... Não é tão acessível, né? Como é hoje. Não, hoje em dia ainda é caro, alguns. Depende muito do qual você vai. Tipo, fora do país, dentro do país. Então, assim, é relativo. Mas, assim, eu falei, eu tenho a natureza aqui para ser minha professora. Então, eu peguei uma flor, despetalei, entendi o funcionamento dela. Peguei um cortador, mandei fazer e fui criando. E daí eu conseguia, mas demorava. Então, se num curso eu conseguia fazer em 10 minutos uma flor, sozinha eu fazia em 1 hora. Mas eu fazia. Gente, olha e daí, que aprendizado isso. E ia saindo. Porque encurta o caminho, né? Encurta. Um treinamento, um curso, Com uma certeza. mentoria, uma orientação. E daí é quando você se profissionaliza. Mas antes de me profissionalizar, eu precisava ir o passo que eu podia também, né? Eu também não podia dar um passo maior do que... eu conseguia naquele momento. Então, eu ia atrás dos professores que eu tinha, natureza, internet. E daí eu consegui. O que aconteceu? O mercado de casamentos me enxergou exatamente nesse momento. Por quê? Eram pouquíssimas pessoas aqui no Recife, no Nordeste, que faziam flores de açúcar réplicas das originais, das botanicamente corretas. E daí queriam isso para o casamento. Estava vindo como tendência. E me chamaram. Vem para uma feira, tendência que vai ter aqui de noivas. Aí eu nunca fiz um casamento. Eu vou fazer o quê numa feira de noivas? Assim, meu primeiro pensamento foi isso. Eu fiz, quem é que vai comprar de uma pessoa que não tem um portfólio? Que não tem como mostrar, ó, aqui já entreguei em segurança, isso aqui é gostoso, eu já fiz. Eu não tinha isso. Em compensação, na feira, eu tinha boleiras de muitos anos, tradicionais ao extremo, e que já tinham seu posicionamento no mercado. Então, quem era a Bruna? Ninguém. Quem era a Keiki Hanushi? Ninguém. Mas, assim, a gente tem que começar de algum lugar. Então, nesse momento, meu pai falou, você não vai. Minha mãe falou, vai ser um tiro no pé, filha, porque pode ser tanto o seu sucesso quanto a derrocada. Meu irmão falou, claro que ela vai. Porque Bruna vai conseguir... Não, Renan é maravilhosa. Você vai conseguir fazer uma coisa diferente, Bru. Leva um bolo pintado, uma coisa artesanal, uma coisa que ninguém faça, para chamar atenção pro stand. E daí você desenvolve aí uma coisa diferente. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque se nada der certo, pelo menos chamar a atenção, né? Exatamente. Foi exatamente isso que eu fiz, gente. Eu acabei, eu peguei, levei 3 bolos. Eu lembro como se fosse ontem. Foi um standzinho pequenininho. 2x2, dividido com uma amiga, que até hoje é minha amiga do coração. A gente não cabia dentro do stand, porque a gente tinha que expor as coisas para poder mostrar quem éramos. A gente não conseguia entrar no stand. Então, assim, era praticamente de exposição. A gente ficava do lado de fora. E daí eu levei 3 bolos. Um clássico, mostrando que eu conseguiria fazer um casamento clássico. Aí levei um bem ousado, um casamento mais moderno. E levei um que era uma pintura de casal, todo no bolo. Aí vinha um véu ao redor do bolo, bem conceitual, assim. Chamou muita atenção. E daí, levei degustação. Era uma coisa que não existia nas feiras de noiva. As pessoas não levavam degustação dos bolos. Porque é mais difícil, né? Então, eu peguei e fiz, como é que eu faço um bolo ficar... Assim, dá pra ser degustado. Eu cortei em cubinhos e levei na degustação. E daí levei uma coisa que é um diferencial da Keiki Hanushi, que é um mousse que eu criei justamente, que eu falei assim, como é que eu impacto o mercado de casamento? Tradicional. Eu tenho um bolo de noiva que é tradicional de muitos anos, vai continuar sendo, porque é maravilhoso. Mas eu preciso trazer uma roupagem para ele que chame atenção. E daí eu criei um mousse gelado, que até hoje é um marco nosso e serve nos casamentos. Ele serve ao lado do bolo de noiva. Olha que bacana. Como se fosse uma sobremesa, um plus. A forma de servir é uma forma de você conseguir fazer as pessoas olharem para aquele prato, mesmo satisfeitos em um evento. E as pessoas enlouqueceram na degustação. Ai, que enlouqueceram. Então, assim, eu sempre brinco, né, gente? Comida de graça, o povo vai. Então, tipo, eu tinha degustação, o povo ia. O stand ficou muito movimentado, bastante. eu tenho certeza. E isso começou a chamar a atenção das noivas. Porque elas faziam assim, meu Deus, por que esse stand tão pequenininho, que eu nunca ouvi falar, tá tão movimentado? E daí chamou a atenção da imprensa. Esse meu bolo conceitual, ele saiu numa capa de revista como bolo tendência de casamento. Começou a vir direto, assim, vir as coisas. E eu fiz, meu Deus, será que eu vou fechar um bolo aqui? Eu
fechei 6. Um bolo? Será que eu vou fechar um bolo? Eu fechei 6 casamentos, eu nunca esqueço. Eu tive 6 noivas que acreditaram em mim. São minhas clientes legal. até hoje. Fernanda, Aline. Elas são minhas clientes até hoje e acreditaram em mim sem eu ter nada como portfólio. Foi acreditando no potencial, acreditando no que estavam vendo ali, no que eu estava explicando. E acreditaram também que todo mundo é capaz de fazer o que quiser. Eu estava botando minha cara a tapa ali, né? Perfeito. Alguma coisa Perfeito. eu tinha para oferecer. E começou assim. É muito, muito incrível. E você trouxe um ponto muito forte de inovação. E é por isso que você está aqui hoje com toda essa jornada de sucesso, né, Bruna? E eu acho mais incrível ainda, gente, que eu entrevisto aqui empreendedoras como você com histórias de inspiração. E é incrível como essas histórias elas coincidem. As características que você traz são características de uma empreendedora. Então, talvez lá na defensoria, Bruna, como seria a Bruna na defensoria, hein? Iria criar estratégias de argumentos diferentes. Eu era um pouco contra o sistema, no sentido de, tipo, a gente tem uma demanda muito grande social, defensoria pública, né? Então, é muita gente precisando de assistência jurídica e a gente não tem funcionário suficiente. Braços, né? E eu era voluntária, eu não ganhava nada. Mas, quando você sentava lá e você escutava uma pessoa falar sobre a vida, o problema que precisava ser resolvido, alguma coisa eu tocava. Então, o que eu fazia? Eu levava o trabalho para casa. Eu adiantava as ações, eu no outro dia chegava, despachava um monte, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Então, sempre eu acho que não é exatamente o que você faz, é como você faz. Né? Aonde você está, você tem que sempre ser a sua melhor versão. Então, na defensoria, eu era essa pessoa, eu questionava. Por que não? Por que isso? A gente está aqui porque a gente ama ou porque a gente está só cumprindo tabela? Então, assim, eu fui buscando isso na minha vida. E foi justamente quando a gente vai entrar na questão da transição, né, da carreira, mas foi isso que eu fui questionando. Do tipo, eu quero ser feliz, né? As pessoas, elas buscam sucesso, dinheiro. Eu quero ser feliz fazendo o que eu faço. O sucesso e o dinheiro tem que ser consequência. Porque se eu não for feliz, do que vale a vida? Dani, eu vou ter que te interromper, Bruna. Eu acho que essa vai ser a nossa frase lá. Alguns querem, como é, Bruna? Alguns querem dinheiro. Sucesso, eu quero ser feliz. Pronto. Eu acho que isso resume muito a minha vida. E a minha maior influência sobre isso é o meu irmão. Porque o meu irmão, ele foi um cara que saiu de uma carreira tradicional, de uma empresa tradicional, tipo, foi desbravar o mundo e hoje ele é um dos maiores palestrantes que eu conheço. Ele é realmente fora da curva. E ele fez tudo tão sem medo que eu falava assim, eu também posso. Então, eu acho assim, as pessoas, elas existem para inspirar a gente. Só que a atitude do que a gente vai fazer com a inspiração depende da gente. É nossa. Né? Total. A gente pode tanto ficar parado e falar, olha que massa, quanto a gente pode fazer. Também sou capaz. Porque vem muito também das crenças, né, Bruna? Enquanto mentora de empreendedoras, eu escuto muito isso. Ah, Aline, mas talvez funcionou para Bruna, funcionou para você. Mas será que é para mim? Muitas perguntas assim, né? Será que eu consigo? E você observa que na nossa jornada não é uma jornada de zona de conforto. Você inovou, você foi lá e investiu. Talvez, como a gente brincou aqui, né? Pelo menos, se não gerasse venda, pelo menos ia se destacar. E você se destacou, você gerou tendência, você gerou negócios com isso. De uma atitude. Exatamente. Meu irmão, ele tem uma frase, Aline, eu vou falar sobre isso, porque você vai ver eu citando bastante meu irmão, porque ele é um dos meus maiores influenciadores. Mas ele fala uma frase que eu acho muito legal, que é assim, o feito é melhor do que o perfeito. E tudo, ele sempre passou isso pra mim. Então, Bru, o feito é melhor do que o perfeito. A vida, o mundo, hoje, ele é muito globalizado, é muito rápido. Se você perde o timing, outra pessoa vai pensar logo. Passou. Então, assim, é melhor você fazer do que ser perfeito. Depois você aperfeiçoa. Então, sempre eu tinha isso como um mantra. Feito é melhor do que perfeito. Se eu tenho uma ideia, eu tenho que jogar ela logo e depois eu melhoro ela, eu aprimoro. Outra coisa que era muito, assim, enraizado em mim era quando você faz parte de uma família, não que você não possa mudar, mas quando você faz parte de uma tradição, por exemplo, se eu tivesse herdado da minha mãe a confeitaria e tivesse vindo de gerações e gerações de um mercado tradicional, talvez teria sido mais difícil, porque você já vem com uma cabeça que é ensinado de uma forma. O que aconteceu? Como eu vim de um mercado que nada tinha a ver com a confeitaria, eu questionei absolutamente tudo. Então, eu acho que o segredo está em justamente você olhar de fora, não de dentro. As pessoas geralmente vão começar a empreender, elas vão pesquisar o que aquela pessoa do mesmo ramo faz. Eu acho que o certo é você procurar
como fazer diferente do que aquela pessoa daquele ramo faz? E foi isso que eu fiz. Era tipo assim, o mercado, quando eu entrei, era só bolo de noiva, brownie de rolo. Aí eu fazia, por quê? Tipo, Gente, anota isso, pelo amor de Deus. Por quê? porque a minha pergunta era o tempo todo, mas por quê? Assim, eu em São Paulo eu tinha red velvet nos casamentos, eu tinha tortas. Por que no Recife não pode também? Porque em Recife não pode. Aí eu fazia, pode. Tem que ter a técnica. Fui atrás da técnica, comecei a trazer milhões de sabores. Hoje a gente tem mais de 20. Isso movimentou o mercado, né? Como um todo. E eu me sinto orgulhosa em relação a isso. Não que eu tenha mudado o mercado, mas eu movimentei ele. Todo mundo começou a, tipo, ter que olhar e fazer assim, poxa, se ela consegue, todo mundo consegue. Então começou a pessoas que tinham medo de lidar com esses outros sabores a também oferecerem. Ousar Então, assim, também, né? é um movimento da classe que vai se estendendo de uma forma linda. Porque eu acho lindo. Para mim, eu quero que todo mundo da arte da confeitaria seja Cresçam sucesso com e isso, cresça. né? Com Então, certeza. tipo, pra mim, foi incrível. Mas eu questionava tudo ali. Mas sabe o que é tudo, tudo? Trazendo aqui, né, que a gente vai organizando as ideias, o que a Bruna tá falando, turma, é sobre pensamento crítico. Pensamento crítico e inovador é uma das habilidades e competências do futuro, e quando a gente fala em futuro é agora. É o você se questionar, é o você ir além do status quo, né, você ir além do senso comum. Como eu posso fazer diferente e como eu posso seguir tendências não necessariamente do mesmo nicho de atuação, mas de outros principalmente, porque isso acontece muito também, Bruna. Você tem uma visão, acredito que globalizada, né, de outros nichos, de outras áreas, e se isso te dá influência, eu tenho certeza que você busca inspiração não em revistas de bolo, você busca inspiração em outros locais. E muitas vezes a gente está tão dentro da nossa bolha que a gente passa a não mais enxergar essas oportunidades e fica tudo muito igual. É a geração do copia e cola, né, que a gente acaba encontrando aí hoje em dia. Quais são as tuas fontes de inspiração além da confeitaria? Eu costumo falar que a confeitaria em si, ela não é minha fonte de inspiração. Tipo, de verdade, eu não costumo olhar para ela. Ela é minha fonte de execução. A fonte de inspiração, para mim, ela é tudo. É tipo assim, se eu tô num shopping e eu vejo uma vitrine, um monte de cor daquelas roupas, eu faço, caramba, isso num bolo, numa estampa. Tá vendo, meninas? Vai Eu sou ficar normal. Vai ficar lindo. Quando eu tenho que desenhar um bolo, por exemplo, eu tenho agora um bolo para fazer. Essa semana que vem, do Rei Leão. Aí a minha cliente me pede a inspiração do Rei Leão. Aí eu vou olhar bolos de Rei Leão? Não vou. Eu começo a assistir o filme para entender um pouco da história. Aí eu vou procurar estamparia, eu procuro pinturas, eu procuro obras, eu procuro livros, legal. eu procuro desenhos, caricaturas. Eu tento entender outro mundo desse tema. E a partir daí a gente consegue criar um bolo diferente, que saia do que já existe e que seja único e exclusivo para o cliente. Então, criatividade ela pode ser facilmente estimulada. E inspiração, ela precisa vir de lugares mais diferentes que vocês possam imaginar. Uma coisa curiosa, Aline, assim, eu conto isso porque eu acho bem legal. O curso mais diferente que eu já fiz na minha vida foi um curso de pedreiro. Aí as pessoas falam, Bruna, por que você fez um curso de pedreiro? Pelo amor Bruna, de por que Deus. você fez um curso de pedreiro? Eu fiz um curso de pedreiro porque uma cliente me perguntou se eu podia fazer. Ela era arquiteta e ela falou assim, eu queria que meu bolo tivesse cimento queimado. Aí eu falei, tu quer o quê? Ela, uma textura de cimento queimado. Eu, Ai, tu certo. claro, Cimento a queimado. gente vai fazer o seu bolo todo de cimento queimado. Pode ficar tranquila. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer uma textura de cimento queimado? Aí eu comecei a procurar tutorial, cimento queimado. Eu falei, não, eu preciso ir na fonte. Aí eu chamei um pedreiro, peguei uma parede no ateliê, falei assim, olha, eu quero aprender texturas. Eu quero aprender o cimento queimado, eu quero aprender ripada. Marmorato. Tudo que você puder me ensinar dentro de uma parede, eu quero aprender. E daí ele foi lá e ele fez isso na parede, o cimento queimado e outras texturas. E eu fui analisando o material que ele usava, se era mais mole, se era mais duro, coloração, essas coisas tudinho, para poder tentar trazer para os materiais que a gente pode fazer comestíveis. Fui anotando, fui filmando essas coisas tudinho e aprendi diversas texturas através de um pedreiro. Então, assim, a inspiração está em todas as áreas, né? Então, Perfeito. eu costumo falar que uma confeiteira que é uma confeiteira realmente boa, ela é tudo. Ela é engenheira, ela é pedreira, ela é... Enfim, ela brinca com a gravidade,
ela é matemática. A gente tem que lidar com tudo, né? Eu posso É. fazer um bolo de ponta cabeça, um bolo girando, enfim. E se me permite, eu vou até complementar a tua fala. Eu acredito que as carreiras hoje em dia, elas precisam ser facetas, porque você precisa Com certeza. aprender sobre tudo. A contadora, por exemplo, hoje que a gente lida muito, ela é psicóloga, ela é a gestora da empresa muitas vezes, verdade. ela é, né? Então, e olha que bacana, assim, você trouxe uma outra característica que eu super admiro, Bruna. Essa questão de você ir na fonte, de você buscar criatividades, buscar fontes de inspiração e fazer acontecer, eu acredito que é o que traz a inovação, é o que traz o diferencial competitivo. Porque muitas vezes, na jornada empreendedora, as lojas elas começam a concorrer com as outras lojas. Elas começam a olhar os modelos que as outras lojas fazem, em vez de querer fazer. Tu percebe que isso está relacionada à nossa geração, né, Z, dessa geração copia e cola, de fazer tudo muito fácil. Esse trabalho de bastidor, as pessoas não têm acesso a ele, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a colocar essa mão na massa, fazer isso tudo acontecer. Você acredita que essa é uma característica sua que fez todo o teu diferencial? Acho sim, acho que foi uma das coisas que mais impulsionou a Cake Hanos para frente, porque a gente estava sempre em constante movimento. Não é fácil. Se você perguntar assim, é fácil? Não é fácil. Porque, de certa forma, quando você começa a aparecer, você também começa a ser apedrejada. No sentido de, as pessoas, elas também tentam lhe derrubar, elas tentam lhe sabotar. Sofri todo tipo de coisa que vocês imaginam. Mas a forma como eu consegui me blindar disso foi... Eu tinha duas opções. Eu podia tanto me influenciar e ficar para baixo e ficar chateada, quanto tentar enxergar para um outro prisma. E daí eu fiz exatamente isso. Tipo, todas as cópias que surgiram através do meu trabalho, eu encarava como um elogio. Fazia, caramba, inspiração. Legal. Massa. Então, isso não me afeta. E eu parei de olhar para a concorrência. Eu não olho. Eu não estudo a concorrência. Tipo, tenho pessoas que fazem isso. Claro. A nível de estudar o mercado, estratégia, né? E tal, mas eu não faço. Eu foco em criar. Porque se você olha para o jardim do outro, ele sempre vai parecer bonito. A gente nunca sabe a verdade que está ali por trás. Então, assim, eu tento olhar para o meu. Eu sei a minha dor, eu sei o meu custo, eu sei o que eu preciso, eu sei quem depende de mim, então eu tenho que olhar para mim. Então, eu parei de olhar para fora e olhei para dentro. E daí eu hoje sigo até hoje dessa forma. Excelente. Eu acredito que isso te ajuda muito, Bruna, porque faz você não se sentir comparada com outra pessoa. Porque a gente fala muito sobre comparação. A comparação ela acaba sendo um sentimento muito natural nosso. Você compara uma outra empresa, você compara, né, a posição que as pessoas estão. E, por exemplo, eu trouxe isso de um insight, de um podcast, inclusive, que eu escutei, que para a gente receber uma grande oportunidade, a gente precisa estar preparado para ela. E a preparação, ela é a construção da nossa jornada, ela é a tua bagagem. Então, a defensoria, o cupcake que você fez, sabe? A marca que a Felicidade, sua amiga, construiu. Tudo isso faz parte do teu repertório e te molda e te fortalece para chegar até aqui. É diferente da gente receber algo que a gente não construiu. Porque muitas vezes a gente não está pronta. Faz sentido? Faz total sentido. Até porque eu acho que nós somos o que construímos e o que vivemos, né? Tipo, não só nós, quanto, tipo, todas as pessoas que estão ao redor da gente, elas influenciam e impactam também. Então, é muito importante você olhar quem está ao seu redor também, sabe? Eu percebi muito isso. Eu fui procurando pessoas que me incentivavam, pessoas que acreditavam no meu potencial. A gente acha que amigo, né, é aquele que tá ali para você, lhe incentivando. Eu acho que você tem que buscar estar ao lado de pessoas que também lhe inspiram, sabe? Eu tenho muito isso ao meu redor. E o que é que a sua equipe representa para você? A gente está indo, Bruna, até para o pessoal entender um pouquinho para o nosso segundo bloco de tempo, que a gente vai agora para um momento mais técnico, né? A Bruna já trouxe sua história de inspiração, a gente vai continuar falando dela, porque assim, eu tô super inspirada, tá, Bruna? Quero te dizer. Mas a gente vai começar a trabalhar agora um conteúdo mais técnico, e eu sei que você tem aí uma equipe de 15 pessoas, não é isso? Exatamente.
Como foi contratar a primeira, a segunda, ter essas pessoas que são seus filhos? Você me falou ali nos bastidores, você tem 15 filhos para tomar conta. Minha equipe, se eu tiver que falar, elas são meu abastecimento diário. Né? Eu costumo falar, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Sim. Então, é um ambiente que você tem que se sentir bem, você tem que se sentir à vontade. Eu não sou uma chefe e uma dona usual. Tipo, se você falar pra mim, você acredita em hierarquia? Não, eu acredito em respeito. Nossa. E eu acredito que eu preciso estar em sintonia com as pessoas que trabalham comigo. Então, assim, lá é uma grande família. É muito engraçado. A gente brinca, a gente canta, a gente dança, a gente conversa sobre tudo. É muito gostoso de trabalhar. Eu adoro estar lá. Eu me divirto muito. Às vezes eu esqueço. Eu chego em casa tarde da noite porque eu não vejo o tempo passar. Mas é de uma responsabilidade surreal. Porque você tem 15 famílias que dependem do seu sucesso, do seu trabalho. São 15 pessoas que, se não fossem elas, eu não estaria aqui. Que é uma coisa muito importante. Eu sempre tento trazer isso para o reconhecimento no Instagram da Cake Hanush. É uma coisa que eu sempre tento fazer. Eu mostro muito as pessoas que estão comigo. Porque, pra mim, sozinha a gente vai rápido, né? Aquela frase famosa. Juntos vamos longe. E pra mim é totalmente verdade isso. Então, eu sempre tento valorizá-las. Porque sem elas eu não estaria aqui. Se elas não estivessem lá agora, por exemplo, fazendo o trabalho, eu não poderia estar aqui. Então, a gente é uma equipe unida. Mas não é fácil. Não é fácil. O que será que essas pessoas estão fazendo nesse momento, hein? Eu queria compartilhar com vocês um pequeno trecho de uma pessoa. Eu play? Eu dou play aqui? Vou colocar agora para vocês verem, né? O que essa pessoa vai falar aqui para Bruna? Oi. Prazer, meu nome é Rômulo, eu sou gerente comercial aqui da Cake Hanush. Então, trabalhar com Bruna, eu posso falar em meu nome, em nome de todo mundo que faz parte da equipe, é muito prazeroso. Bruna, ela é uma empreendedora incrível e uma líder mais incrível ainda, porque assim, trabalhar com ela na verdade, todos os dias, o tempo todo, é um ensinamento. Porque Bruna, ela gosta de dividir, ela gosta de compartilhar tudo que ela aprende com todo mundo. Bruna, ela deixa todo mundo livre para se expressar, para botar suas ideias também em prática. Ela sempre gosta de perguntar a opinião de todo mundo, de saber se está todo mundo gostando, se tem uma ideia melhor. É incrível. Fora que trabalhar com Bruna é uma honra, porque é uma cabeça incrível que sempre traz coisas novas e maravilhosas pra gente. Ai, que coisa linda. Não esperava. Pegou de surpresa. E aí? Rominho é meu gerente comercial. Foi um presente que a vida me trouxe. Ele, enfim, é maravilhoso. Inclusive, criativo ao extremo. Uma pessoa extremamente genial lá dentro. E justamente na parte de recepção de clientes, né? Tipo, ele que conversa com os clientes diretamente. Então, tem sido maravilhoso. E é incrível, né? Você falou algo que eu sempre reforço muito. Sem a nossa equipe, sem as pessoas que estão ali com a gente não consegue chegar tão longe e nem tão rápido, sabe? Porque é uma dificuldade que muitas vezes a jornada empreendedora traz pra gente, porque antes da gente ter uma equipe, a gente é uma empresa, né? Faz tudo sozinha, como você me falou. Eu chamei minha mãe, mãe, vem cá, me socorre aqui, foi assim? Exatamente, ela é professora de piano. E, quer dizer, hoje em dia cada vez menos, né? Porque eu tenho roubado bastante ela pra mim. Hoje ela é minha sócia, atua diretamente ao meu lado. E eu falo, nós somos literalmente o equilíbrio. Eu sou muito elétrica, muito energética, assim, muito, sempre com a cabeça a mil. E minha mãe é muito calma, muito paz, muito amor. É a minha Inês. Ela tá ali. Então ela me equilibra e ela equilibra todo mundo. Então, assim, é muito maravilhoso. Não sei explicar, realmente, eu tô até agora meio assim. Tá emocionada. Mexeu com ela, então, gente, deu certo. A ideia é mexer mesmo. Mas é porque são surpresas boas e acredito que essas pessoas, elas vestem a camisa junto com a gente, né? E faz tudo fazer sentido e parecer mais leve a caminhada, né, Bruna? Aline, é importante isso. Eu falo muito assim, pra você ter ideia, lidar com confeitaria, você tem que amar o que você faz de verdade. Porque a gente tem prazos. Por exemplo, eu tenho casamentos que vão acontecer sábado. Então, assim, não existe
uma desculpa ou, tipo, eu não tenho como adiar, eu tenho que entregar, é um sonho. Né? Então, eu preciso ter pessoas dentro da minha empresa que pensem como eu nesse sentido, porque às vezes dá uma coisa errada, um bolo queima, acontece, temos imprevistos, e eu preciso ficar até madrugada para consertar e fazer. E eu preciso de ter pessoas que pensem como, né? Como eu. E graças a Deus, a minha equipe ela é maravilhosa. Você tem ideia? Me fizeram nesse novo ateliê que a gente vai inaugurar, fazer um quartinho do descanso na hora do almoço, mas a gente dorme no ateliê às vezes. Vira à noite, porque precisa focar e terminar, não tem o que fazer. Então, assim, mas tudo é feito com tanto amor, é engraçado. Rômulo mesmo, ele não executa os bolos, mas, por exemplo, mesmo ele sendo comercial, ele terminando 8 da noite o trabalho dele, tô dando um exemplo, ele fica com a gente até madrugada, para dar apoio, para fazer senso de pertencimento. É muito importante. E eu tenho certeza que isso vem de inspiração sua. Eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Então, a nossa equipe ela é muito reflexo de quem nós somos, assim, no dia a dia, no respeito que você falou, no contato com essas pessoas e a coerência com o nosso discurso, né? E eu queria te fazer uma pergunta que eu acredito que, com certeza, deve já ter uma história aí para contar sobre imprevistos. Um imprevisto como o nosso hoje. Mas queria saber, assim, como que você lida com os imprevistos? Porque eu acho que mesmo com todo um planejamento, toda uma programação, a gente precisa estar atento a um plano B. E que história você poderia compartilhar com a gente sobre o imprevisto, assim, que te marcou, né, na sua Veja, carreira? eu não tenho eu tenho vários. Assim, perrengue. Eu costumo falar, se a gente for fazer um reality show lá dentro da Cake Hanoshi, meu Deus, ia fazer muito sucesso. Porque é perrengue atrás de perrengue, porque a gente lida com coisas reais e com prazos muito curtos. E são muito artesanais. Então, assim, é difícil, demora. Mas um perrengue que eu posso contar, deixa eu ver. Porque perrengues faz parte, viu, gente? Claro Quando a que Bruna faz. tá pensando ali, é maravilhoso a gente contar os nossos marcos, as nossas conquistas, as nossas celebrações, mas esteja pronta pro perrengue, porque ele vai vir. Vou contar um difícil, vamos lá. A gente desenvolveu uma técnica na empresa que era uma coisa que eu precisava para ter paz, no sentido que eu entregava. Eu provo todos os bolos que saem. A gente não sai um bolo do ateliê se eu não provar. Eu ou minha equipe, certo? Então, assim, por quê? Qualidade. Preciso saber se está indo para o cliente o que eu vendi, né, o que ele degustou. E a gente tem uma parte de estruturação, entregando spoiler aí, uma parte de estruturação que são canos, onde a gente fura o meio do bolo e ele estrutura, mas ele é oco, então a gente consegue provar o bolo desse cano. Legal. Para ver se ele tá bom. Então só vai para o evento se ele tiver bom. O que aconteceu? Um dia eu saí, fui entregar um bolo sexta-feira, esse evento era sábado, eu fui entregar um bolo sexta-feira, de um casamento, tarará, tinha que ser eu que tinha que entregar, porque ia montar no lugar, entreguei o bolo. Voltei, 6 horas da noite. O bolo já estava todo estruturado do casamento de sábado, que eu tinha que sair para entregar no sábado de 9 horas da manhã. Aí eu olhei e fiz assim, gente, aquele bolo já está estruturado. Vocês podem, por favor, me dar a degustação dele, a provinha do meio, para ver se está tudo certo e tal. Ai, dona Bruna, esqueci de tirar. Não tiramos a degustação. Não, mas tá tudo bem, né? A gente tá acostumada a fazer. Eu fiz, gente, eu preciso provar. Não tem como sair sem provar. Então, vamos ter que desestruturar o bolo todinho. Era um bolo de 5 andares. A gente teve que tirar um de cima do outro, que já estava grudado. E olha, que eu digo a você, minha cola é forte. Eu levo o bolo para Caruaru, para Milagres. Ele não anda todo estruturado. Então, assim, teve que tirar. E quando tirou e eu furei, tava cru o brownie. Eu falei assim, gente, esse bolo não tá assado. Aí elas, meu Deus, eu fiz, que horas são? 8 da noite? Vamos lá? Vamos bater brownie? Porque esse bolo tem que sair 9 horas da manhã, né? Então, ele tem que estar todo estruturado, esfriar tudo, até 9 horas da manhã prontinho. Então, o que aconteceu? Quando veio essa história, tinha acabado de entrar uma pessoa no ateliê, nova. E acontece, gente, é humano. Sim. Essa pessoa, o brownie, você tem que ter cuidado na hora de tirar do forno. Se você demora ele muito, ele passa do ponto, vira bolo. Então, ele tem que ficar um pouco menos para poder ele ficar cremoso, gostoso, etc e tal. Ela, com medo de ficar bolo, deixou um pouco menos do que deveria. Então, ele não é que ele estava cru, mas ele estava mais mole do que deveria. Não ia sustentar, etc e tal, difícil para corte. Eu falei, então vamos verificar todos os brownies que foram feitos essa semana, que tinha mais assim uns 5 para sair no sábado. Quando a gente verificou, todos estavam assim. Aí eu falei, gente vamos fazer o seguinte, bater brownie para todo mundo, né? Já aproveita, etc e tal. Resumo da ópera, a gente acabou tudo isso 6h30 da manhã, ficou a equipe inteira.
todo mundo batendo, todo mundo esfriando, todo mundo decorando, tarará. 6h30 da manhã já estava com tanto o bolo do casamento todo estruturado, quanto os outros bolos todos decorados, etc. A gente fez uma força-tarefa. E eu nem fui dormir, eu já fiquei no ateliê direto, troquei de roupa, tomei um banho e fui, entregar o bolo diretamente. Exatamente, virada. Né? E é o que tinha pra hoje. Mas assim, aconteceu, deu tudo certo. Ninguém nem imagina que isso aconteceu. Não. Essa parte a gente não conta no palco, mas conta nos bastidores, porque é importante pra inspirar vocês, tá? Acontece. Você trouxe algo, Bruna, que traz uma admiração ainda maior pela sua postura, né, enquanto empreendedora. O senso de qualidade. Porque assim, pra você se manter em destaque, para você se manter crescendo, você tem que manter a tua qualidade em crescente. E às vezes, no dia a dia, no piloto automático, tá, beleza, passa, vamos passar sem esse? Não, faz parte do processo, então vamos fazer. E olha que missão, assim, que lição, eu acredito, um grande aprendizado dessa história, né? Foi, tanto que a marco lá no ateliê, inclusive. Mas assim, a gente aprende, né, Aline? Sim, tipo assim, claro. As meninas hoje, elas possuem um cuidado muito maior com o brownie. Todos os bolos são, antes de serem estruturados, um a um, porque os brownies, eles são discos, um em cima do outro. Então, um a um são conferidos inteiro antes de colocado um em cima do outro. Então, nunca mais houve um erro desse. Então, errar, às vezes, é importante. Eu costumo falar isso lá na equipe. Quando as pessoas erram, eu não brigo. Eu falo, vamos aprender. Porque quando a gente tá só acertando, a gente acha que tá na zona de conforto, né? O errar, ele ensina muito mais. Né? Agora, a gente tem que olhar para o errar de uma forma que traga aprendizado. E uma outra característica também, foco na solução. Eu tenho um bolo para entregar 9 horas da manhã, deu tudo errado. Ok, gente, então vamos lá bater bolo. E essa é a postura que toda empreendedora tem que ter. Na hora, precisa. Eu costumo falar, sou muito objetiva na hora. Sabe? É isso que eu tenho que resolver? Vamos resolver, vamos fazer. Pode ser que depois eu até tenha uma ressaca emocional, gente. Sou humana. Claro. Né? Depois a gente se tranca no banheiro e chora muito. Exatamente. É aquela hora, depois que passa, que tá tudo resolvido, parece que vem aquela... Calma, tô bem, tô viva, deu certo, mas foi pesado. Mas faz parte, né? E eu acho que você tem que aprender a isso. Rômulo, por exemplo, ele aprendeu muito com isso. Quando ele entrou, ele ficava muito nervoso quando existia alguma crítica ou quando alguma coisa do tipo. E eu fazia, calma, respira, solução primeiro e depois a gente chora junto. Mas primeiro solução. E hoje em dia ele é muito mais tranquilo com isso. Olha, gente, que história bacana. E assim, vou deixar um pontinho de inveja branca pra vocês. A gente tem como é que a gente... Até surgiu a palavra, gente. Degustação? Degustação, gente. A Bruna trouxe pra gente degustação. Então, aqui, depois nos bastidores, eu vou ter... Pode tirar a bolsa, depois eu mostro. Eu vou degustar, né, Bruna? Trouxe 5 sabores, temos vários, mas eu trouxe 5 pra você. Que bacana, gente. Pra quem está assistindo, vai ficar assim com água na boca. Mas vocês terão a oportunidade, né, de saber mais informações da Cake Hanushi. E seguinte, você falou sobre transportar o bolo, que é um cuidado que a gente tem que ter. E eu queria mais uma vez reforçar o agradecimento da JCF Motos, né, concessionária da Caoa Cherry, que está aqui com a gente, que acredita na missão, no propósito do podcast Ela Dá Conta. Tem uma grande gestora lá, Bruna, que é a Daniela, queria mandar um abraço para ela, e que viu o podcast assim, Aline, eu quero estar e quero contribuir, fortalecer, e toda empreendedora precisa de um bom carro, né, de um bom veículo. Com certeza, de verdade, naquele Hanushi é muito necessário, porque a gente transporta nossos bolos na mala. Né? Então tem que ter estabilidade, né? Tem que ter estabilidade, tudo isso é testado. A gente geralmente, quando vai comprar um carro, leva uma maquete para colocar, para fazer o test drive, porque eu preciso ver a estabilidade da trepidação, todas essas coisas. Olha isso, então esteja preparada. Bruna, seguinte, você trouxe pra gente um grande marco. Eu queria destacar que agora você assina todos os bolos da próxima edição do reality a próxima. Casamento às Cegas, é isso? É isso, Brasil? É isso, de 2023. Que Foi uma legal. surpresa que 2022 me trouxe. Conheci um diretor do Casamento às Cegas, o Pedro, maravilhoso. E a gente já admirava muito o trabalho um do outro, conversando. É o que eu falo, networking. Conversando, chegamos a uma parceria. Então, fizemos
os próximos bolos do Casamento às Olha Cegas. Não posso dar isso. spoiler, não posso pode, dizer quem são os gente. casais. Não pode. Sigilo absoluto. Mas vai lançar em julho agora, a temporada. Perfeito, parabéns. E você trouxe lá nos bastidores, eu queria pra gente, a gente já tá indo pros finalmentes, né? Você falou muito sobre a importância do networking. Que você trouxe, inclusive, uma frase, eu queria que você mencionasse ela pra gente, Bruna, porque o networking, eu acredito que ele é a conexão de pessoas com pessoas que nos fortalece também na nossa trajetória e nos dá acesso, né? E networking, quando eu falo, é uma via de mão dupla. O que networking representa pra você e o que é que ele te ajudou, né, para chegar até aqui? Para mim, o networking é a maior moeda que a gente tem atualmente. As pessoas, elas não olham muito para isso, mas é o que vai te levar mais longe e para o lugar certo. Porque conexão, pessoas, é a maior moeda que a gente tem. Todo mundo tem algo a acrescentar na nossa vida, né? E quando você faz a combinatividade com pessoas, é o sucesso. Então, networking, você consegue uma oportunidade de estar em alguma coisa, você consegue uma oportunidade de divulgação, você consegue uma oportunidade de crescimento. E o networking foi o que me trouxe até a Forbes, foi o networking que me trouxe até o Casamento às Cegas, foi o networking que me trouxe para... eu fiz vários casamentos de pessoas famosas, também foi networking. Então, assim, essas oportunidades surgiram através de conexão com pessoas. E aí a gente vai para o nosso plano de ação. Como fazer networking, Bruna? Eu acho que a primeira coisa é estar nos lugares corretos, né? A gente tem que saber com quem a gente anda, ser visto, tem que... enfim, amigos que apresentam amigos. Meu irmão, ele é um grande ponto de networking para mim. Eu conheci muitas pessoas através dele. Conheci o mercado de eventos. Foram grandes anjos, assim, decoradores grandes quando eu não era ninguém. Abriram portas e através daí eu fui fazendo outros networkings com outros decoradores, com outros cerimoniais. Então, acredito também que você saber se posicionar, você saber ter educação, agradar, conversar, tudo isso é importante, né? Graças a Deus eu vim de uma família de professores. Minha mãe é professora, meu pai é professor. Meu irmão também, de certa forma. Então, acaba que falar, se comunicar é muito natural. E isso é muito importante. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o ponto principal. E para a gente se comunicar, lembrando que comunicação ela é treinável. Então, se você se sente uma pessoa, né, insegura, eu sou tímida, não sei me posicionar, não sei chegar nos eventos, comunicação é treino. Você consegue desenvolver essa técnica lá nos conteúdos dela da conta, desenvolver essa técnica em livros que te ensinam a se posicionar, a se comunicar bem. Você consegue desenvolver essa técnica em cursos de oratória, em cursos de profissionalização, porque isso nos ajuda, né, Bruna? Você falou sobre ser de bastidor e ter a necessidade de mostrar também, né, para o mercado quem você é, como que isso se constrói, qual é o teu diferencial. Então, é ter a técnica, mas ter também habilidades de negociação, de vendas, de gestão, né? Exatamente. Para mim sempre foi natural vender o meu produto porque eu amo o que eu faço. Tem muito amor ali. Então, é como se eu estivesse falando de um sonho meu. Eu viajo junto com o cliente, né? Por exemplo, eu sou fã de Harry Potter. Aí veio uma cliente falar que queria um bolo de Harry Potter. Eu fiz, peraí, vou me realizar aqui. Calma. Então, assim, era natural. Mas, de fato, eu tive que aprender a me posicionar. Eu não gostava, por exemplo, de aparecer em stories. Eu ficava tímida. Eu não sou uma pessoa tímida presencialmente. Eu gosto de falar. Eu sou muito tagarela, desde pequena. Mas em stories, que você sabe que você está sendo julgada na internet, exposta. Né? E nós, mulheres, somos bastante julgadas. Então, assim, eu ficava mais resistente, porque sempre tive muito cuidado com a minha empresa. Mas aprendi a necessidade de me posicionar, tenho me posicionado cada vez mais, mostrado os bastidores, porque nem só de glamour, né? Quem vê close não vê corre. Então, assim, tenho tentado aproximar o cliente, eu acho que isso é muito importante. Hoje as pessoas gostam de saber o que está por trás da marca, né? Tipo, quem é por trás da Cake Hanushi? Bruna e toda a equipe. Então, vamos mostrar tudo isso para as pessoas se aproximarem, entenderem o que estão comprando e tudo mais. Então, tenho tentado fazer isso cada vez mais. E esse é o meu convite para você.
saia desse bastidor, assuma o palco. O palco, quando eu falo, é palco de ser protagonista mesmo. Olha essas características da Bruna, o quanto que elas coincidem com características de empreendedoras de sucesso, que fez, né, eu acredito que esse é um marco, né, Bruna? Você está em uma lista, né, dos 30 empreendedores de destaque nacional, está entre uma das nordestinas, está entre uma mulher, né, empreendedora, que eu acho que a gente tem que fortalecer ainda mais essa mulher, mostrar para ela que ela dá conta. E eu queria agora te perguntar, Bruna, o que é que vem por aí? Porque assim, está na lista da Forbes, primeiro saber, uma curiosidade, se isso estava dentro dos teus projetos de vida, veio naturalmente, essa é uma pergunta. Eu também falo muito, viu? E segundo, o que é que vem por aí? O que é que mudou na carreira da Bruna, nos negócios da Bruna, na Cake Hanoshi? E o que é que vem pela frente? Qual é o spoiler que você pode dar aí pra gente? Eu costumo falar, eu falo muito, eu costumo falar, já percebi isso. A Forbes não foi esperada, foi uma surpresa. Eu recebi uma indicação, não sei. Porque você pode tanto ser indicada quanto se inscrever. Né? E eu fui entrevistada, passei por uma seleção e saí. Então, assim, foi uma surpresa. Quando saiu a Forbes e eu me vi lá, eu comecei a gritar de felicidade. E eu falava assim, meu Deus, que incrível, consegui. Porque é uma conquista muito grande você trabalhar tanto, porque eu trabalho muito, e ver o reconhecimento. Então, assim, me senti muito realizada. Mas é só o começo. E é só um pedacinho, né? O final do ano, ter essa coroação na Forbes, para mim, foi uma resposta que eu estava precisando. Certo. E que eu tô no caminho certo. Aquela validação, né? Foi aquela validação que eu precisava. Tipo, vai, tá certo. E esse ano vão ter projetos enormes. A gente pode contar? Só um spoiler, assim, o que é que a gente pode saber da Bruna, da Cake Hanoshi? Lá, o ano passado eu fechei uma sociedade, né, com uma empresa chamada Mover. Ela é de São Paulo. E essa empresa, a gente vai criar uma plataforma de streaming de cursos e mentorias online, mas o principal foco da gente vai ser dignificar a profissão de confeiteira. Opa! Quando me perguntaram qual era o meu maior objetivo na vida, eu falei que era dignificar a profissão. Porque, assim, empreendedor, empoderamento feminino, isso é intrínseco, né? Eu sou mulher nordestina, isso eu vou sempre lutar. Mas eu venho de uma profissão onde ela é desvalorizada. Quando as pessoas olham e acham que fazer bolo em casa é uma coisa que não merece dignidade e tudo mais. E eu sempre sofri isso nos meios que eu vivia. Tipo, o que você faz? Eu sou confeiteira. Aí o povo olhava com pena. Tipo, Aí eu tinha que me explicar. Porque eu faço bolo de casamento, deixa eu te mostrar meu trabalho. Por que eu tenho que explicar uma profissão? Eu acho que toda profissão é digna. Primeiro, começa daí. E eu queria muito que a minha fosse valorizada, porque eu tenho muito orgulho do que eu faço. Então, o maior foco dessa plataforma e de 2023 vai ser dignificar a profissão. É o que a gente... Gerar educação, né, para essas empreendedoras, confeiteiras. Olha que legal. Então, para você saber aí esses próximos passos da Bruna, vou colocar aqui embaixo o Instagram, tanto da Cake Hanoshi como da Bruna Hanoshi, para você seguir e acompanhar essa trajetória de sucesso. E, Bruna, eu sempre finalizo o podcast com uma fonte de inspiração. Então, digamos que você esteja em estádio lotado de confeiteiras, vamos imaginar. E todas essas confeiteiras estão nesse momento te ouvindo, olhando para você. Que mensagem você gostaria de deixar para elas? Queria que você olhasse para aquela câmera ali, que para quem está nos assistindo no YouTube, vai receber essa mensagem, né? Olho no olho. O que é que você gostaria de deixar para elas? Confiem em vocês mesmas, arrisquem, tenham coragem. Se instiguem, amem o que fazem. Assim, o principal, tenham amor, sejam felizes, se divirtam fazendo o que fazem. Porque tudo que vocês vão colher vai ser consequência disso. Então, meu maior conselho para todo mundo é: não tenha medo da vida, a vida tem que ter medo de você. Olha, então, vai atrás. Legal. Bruna, muito, muito obrigada. Eu acredito que validou ainda mais a inspiração do que a gente vê e acompanha por ali. Que esse marco para você seja só o início, e é só o início. Amém. Porque quando a gente tem força, a gente tem atitude, a gente tem
postura de dona mesmo, de empreendedora. É isso que faz tudo isso dar certo. Então, que Deus continue abençoando sua jornada. Saiba que muitas mulheres estão sendo inspiradas por você nesse momento. Que você é fonte de inspiração para elas, para o seu time, né? Para sua mãe, para sua família. E que você chegou para você, sempre que vir um novo projeto, algo grande, algo novo, que te dá aquele frio na barriga, se chegou para você é porque você dá conta. Então, um brinde ao seu sucesso, à sua carreira e à carreira de todas as mulheres empreendedoras do Brasil. Vamos embora, gente. Pessoal, esse é mais um podcast, mais um episódio do podcast Ela Dá Conta. Emocionante mesmo. A Bruna tá aqui um pouco emocionada, mas eu também. E principalmente emocionada pelo fato de te dar essa oportunidade de ter acesso a mais uma história de inspiração. Então, continue conectado com a gente aqui. Se você está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, marca a gente nas redes sociais, @ela.daconta, Aline Portela Oficial e... Cake Hanush. Então a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!